Café Ecológico hoje nós vamos contar com 4 oradores, estes que são Paulo Pizarro, que é engenheiro eletrotécnico, temos a Isabel Caravana, que é diretora-geral da MCA para Sun África Angola, temos Marcos Vieira, que é embaixador do hidrogênio em Angola, e por final temos Edmilson Ângelo, que é o fundador do projeto Change One's Life e criador do projeto Luz. Sem mais demoras, eu vou cá então pedir ao nosso primeiro orador, que é o Paulo Pizarro. Paulo Pizarro vai nos falar um bocadinho sobre os contextos das energias renováveis, como elas têm envolvido ao longo do tempo. Vai também nos explicar a importância das energias renováveis e sobre a redução do CO2, dióxido de carbono. Fantástico. Então, boa tarde a todos e é um prazer estar aqui com tanta gente interessada neste tópico tão importante que são as energias renováveis. Falando em energias renováveis, falamos também em transição energética, que eu vou dizer algumas palavras sobre isso, mas eu se calhar começaria por dizer que ao longo dos últimos 100 anos, mais ou menos, os combustíveis fósseis têm sido a nossa principal fonte de energia. Mas esses combustíveis fósseis também poluem o ar, poluem a água, poluem os solos, produzem dióxido de carbono, que quando são queimados, né, que contribuem para o aquecimento global, para as mudanças climáticas. Se pensarmos que os combustíveis fósseis representam atualmente cerca de 80% das nossas capacidades energéticas e se considerarmos que, deixa-me mudar aqui para o próximo slide, e se considerarmos que a Agência Internacional de Energia, nas suas projeções, diz que se mantiver as políticas energéticas atuais, mantendo-se as políticas energéticas mundiais, as projeções é para que o crescimento energético global seja à volta de 1,3%, portanto 1,3% por ano até 2040. Isto para acompanhar o crescimento populacional e o crescimento económico. O crescimento económico é esse que naturalmente vai ser mais do que 1,3%, mas depois há também o fator da eficiência energética, que baixa um bocadinho o aumento do consumo energético. Mas, atendendo a que os combustíveis fósseis produzem tanta poluição e há a questão das mudanças climáticas, é de facto necessário mudar as políticas globais, as políticas de cada país, para que haja uma transição energética mais rápida. Mas deixa-me dizer aqui algumas palavras sobre o impacto do Covid-19 e vocês veem aqui neste gráfico que, portanto, a linha azul é a produção de combustíveis fósseis, principalmente os líquidos, e a linha preta é o consumo. Em relação voltando aqui a este gráfico, vocês veem que, portanto, desde que começou a pandemia do Covid, principalmente quando foi declarada a pandemia, houve uma redução drástica na atividade económica mundial e esta redução drástica resultou também numa redução substancial a nível do consumo de combustível, portanto, na demanda por combustível, principalmente para a parte de transportes e a parte energética. Isto também, naturalmente, que resultou numa redução da poluição, que é bom para o planeta, não é bom para Angola em termos do preço do combustível, mas esta redução de consumo é uma redução inédita. Portanto, estamos a falar numa redução próximo dos 20 milhões de barris por dia. Ora, nós estávamos a consumir a nível global próximo de 100 milhões de barris. Isto é uma redução de quase 20%,
é inédita. Portanto, naturalmente que isto teve um impacto no preço do petróleo e tudo isso. Mas é importante que quando o governo estiver a preparar os pacotes de estímulo, e já foi comunicado um pacote de estímulo, mas eu penso que haverá de acontecer mais, é importante que o governo considere soluções que tenham em conta as energias renováveis, que podem ajudar a criar mais emprego, principalmente a nível descentralizado. Ninguém sabe ao certo quanto tempo vai durar esta pandemia, né? Mas é esperado que eventualmente, quando o problema do Covid-19 estiver resolvido, haja uma retoma, haja uma recuperação da economia mundial e o crescimento energético e principalmente o consumo dos combustíveis fósseis, se não houver mudança nas políticas globais, provavelmente vai voltar à mesma trajetória, vai voltar ao mesmo crescimento, embora ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer, quanto tempo vai demorar, e pode haver necessidade de se rever os números e rever as projeções, mas a não ser que haja de facto mudanças nessas políticas, de facto não vai haver grandes mudanças. Eu mudo aqui para o próximo slide, e onde podemos ver que atualmente, de acordo com a Agência Internacional da Energia, as energias renováveis correspondem a cerca de 25% de todas da capacidade instalada de geração de eletricidade. Portanto, de acordo com a Agência Internacional da Energia, em 2018 as energias renováveis foram responsáveis por 25% da geração de eletricidade. E, por outro lado, de acordo com a Agência Internacional de Energias Renováveis, as energias renováveis foram responsáveis por 3/4 de toda a capacidade instalada em 2019, sendo que o principal foi energia solar e energia eólica. E como vem neste gráfico que está aqui, estou a mostrar, as energias renováveis vão ser a fonte de energia que mais vai crescer nos próximos 20 anos, e em 2040 a energia solar deverá ser a principal fonte de energia, a principal fonte de eletricidade, de geração de eletricidade, seguida do gás, depois do carvão, e depois temos a energia eólica. Há outras projeções em que a energia eólica tem um crescimento maior, mas esta é a projeção da Agência Internacional de Energia. Mas embora isto seja interessante e haja de facto aqui um crescimento muito grande das energias renováveis, e isto portanto, a Agência Internacional de Energia tem vários cenários. Isto é um cenário das novas políticas, é um cenário assumindo políticas que já foram, digamos, que os países já se comprometeram. Não são propriamente, são políticas que os países já se comprometeram dentro dos acordos, por exemplo, de Paris. Portanto, neste cenário parece bonitinho, mas eu devo dizer que este cenário não é suficiente para haver uma redução nas emissões de CO2, para mantermos o aquecimento da temperatura abaixo dos 2 graus Celsius, comparado com, portanto, 2 graus Celsius acima portanto, do período de industrialização. E, portanto, é necessário haver uma transição energética mais rápida. E esta transição energética depende muito das políticas energéticas dos vários países. Também as iniciativas individuais, da sociedade civil e das próprias empresas e dos investidores ajudam, mas o mais importante é as políticas dos governos de cada país. Há países que estão mais avançados, estão num processo de transição energética mais avançado, com grandes investimentos. Há outros países que têm menores investimentos.
Devo dizer que, infelizmente, Angola ainda não ratificou o Acordo de Paris, é um dos 8 países que não ratificou o Acordo de Paris. Esperemos que venha a ratificar, portanto, há 8 países que não ratificaram, a maior parte deles já ratificou, mas é necessário haver uma transição mais rápida. Naturalmente que esta redução de poluição e redução no uso de combustíveis fósseis por causa do contexto da pandemia do Covid-19, isto ninguém sabe ao certo como é que pode progredir, mas espera-se que se calhar quando as coisas retomarem, que haja uma nova, digamos, um novo compromisso dos países em acelerarem esta transição energética. Depois, o meu último slide eu quero mostrar quais são os países que têm mais capacidade instalada em termos de geração de eletricidade com energias renováveis. E quero que vocês todos pensem quais são... Paulo, antes de passar para o próximo slide, eu sei que houve aqui um corte da nossa conexão, a Angola vai desculpar a todos os presentes, mas também só quero para lembrar que nós só temos cada 15 minutos. Mas antes de passar para o outro slide, é importante também lembrar que mesmo que para a gente poder reduzir o CO2, nós temos que reduzir a partir de menos 85%. Eu estive a ler num artigo e dizia que para nós atingirmos os objetivos que é para a redução do dióxido de carbono, nós temos que reduzir por aí 5% por ano. Será que nós conseguimos isso, Paulo, na sua expectativa? Não no cenário atual, no cenário destas políticas que os governos já se comprometeram a implementar, algumas já estão implementadas, outras ainda não, dentro dos acordos de Paris. Portanto, não é suficiente. Há empresas, como por exemplo a empresa BP, que comprometeu-se aliás, eles têm agora uma nova estratégia que é o Net Zero, em que eles querem ter emissões zero até 2050. É muito bonito, mas 2050 é muito longe. Nós temos um problema imediato, nós temos que acelerar o processo de transição energética o mais rapidamente possível. E eu penso que já há vários estudos que mostram que, por exemplo, a África, que é um continente enorme, em que é necessário, às vezes, os custos de infraestrutura de eletricidade a nível centralizado tem custos muito altos, e as energias renováveis permitem uma descentralização do desenvolvimento das comunidades, a criação de emprego, a criação de oportunidades de desenvolvimento económico a nível local das comunidades. Penso que há uma grande oportunidade e Angola deve utilizar parte dos recursos que obtém do petróleo para acelerar essa transição energética. O mundo está em mudança, não é só a nível tecnológico, a nível económico, mas a nível, por exemplo, do setor energético. Há uma revolução, por exemplo, com os carros elétricos, que daqui a 10, 15 anos, em alguns países, se calhar, já não vai haver bombas de combustíveis, porque a maior parte dos carros vão ser elétricos, por exemplo. Portanto, é necessário Angola começar a pensar nisso e começar a... Não queremos ficar para trás, né, neste processo de transição energética. Agora, o meu último slide. Portanto, o país que tem mais capacidade instalada com energias renováveis para a produção de eletricidade é a China. Também é o país que tem mais centrais a carvão, que mais polui, mas também é o país que mais investe em energias renováveis, é o país com maior capacidade instalada, não só com maior capacidade instalada hoje, mas é o que mais investe em energias renováveis. Portanto, é a China, seguida dos Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Índia, Canadá, Japão, Rússia, Itália, França.
Mas pronto, eu penso que este é o meu último slide e penso que os outros oradores vão dar mais contexto em relação ao que é que nós estamos a fazer em Angola, porque em Angola existe uma estratégia para as energias, novas energias renováveis e um potencial enorme. Portanto, obrigado. Obrigada, Paulo. Para quem chegou agora, quem acabou de falar foi o Paulo Pizarro. Ele falou um bocadinho sobre o contexto sobre as energias renováveis a nível mundial. Falou também um bocadinho sobre a redução do dióxido de carbono e como vocês veem agora, ele partilhando a tela, está a nos explicar mais ou menos aquilo que são os países que têm maior capacidade instalada de energias renováveis. Uma coisa interessante é que a China também é um país muito populoso e apesar de ser um país muito populoso, como vocês sabem, o crescimento da população também tem a ver muito com o crescimento da poluição. Ou seja, como um país é populoso, apesar deles também serem poluentes através das fábricas que lá existem, eles também têm a capacidade para pensar que precisam também de descentralizar a produção de energia, isso de acordo com o Acordo de Paris, que são que nada mais do que é ter a net zero para o dióxido de carbono. Fora isso, foi Paulo Pizarro. A seguir nós temos Isabel Caravana. Como eu falei, Isabel Caravana é diretora-geral da MCA, Sun Africa Angola. A Isabel vai nos falar sobre o contexto atual das energias renováveis, também vai nos falar sobre os ODS, que são Objetivos de Desenvolvimento Social. Ela vai nos explicar um bocadinho sobre o ODS número 7, e também a Isabel vai nos falar um bocadinho sobre a quantidade de CO2, visto que nós estamos aqui a falar de ecologia e sustentabilidade, e o que é que acontece, quanto é que Angola libertou e o que é que Angola está a fazer para atingir estes objetivos até 2030. E por fim, a Isabel vai nos falar um bocadinho sobre as necessidades solar cá no país, o que é que tem se feito nas localidades, qual é o acesso de energia cá em Angola nas localidades. Localidades eu estou a falar de província, eu estou a falar em sítios remotos na qual muitos, vamos dizer, não têm acesso à energia e a gente não sabe o que é que se faz ou como é que eles vivem. Mas a Isabel, melhor do que ninguém, ela é perita nesse tema. Isabel, o painel é todo teu, tem a palavra. Olá, boa tarde a todos. Érica, Alda, podem desbloquear a minha câmara, talvez seja mais interessante para quem está a assistir, de facto, também estar um pouco a visualizar-me. Ok, e antes de mais, muito obrigada ao Café Ecológico por o convite que me fez. Como a Alda disse, eu sou licenciada em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações e neste momento em Angola, país que já habito há praticamente 11 anos, ocupo o cargo de Diretora-Geral da MCA Sun Africa. Já na antiga empresa estava um bocadinho ligada às energias renováveis, não só em Angola, mas por África inteira. A MCA Sun Africa, de facto, como todos que devem estar a assistir sabem, nós estamos a desenvolver um projeto muito grande, posso-vos dizer que é o maior projeto de energia renovável na África subsaariana e de facto isto é mesmo algo muito bom para nós angolanos, que nos ajudará a alcançar, como a Alda disse, possivelmente os objetivos sustentáveis. Eu vou partilhar a minha tela convosco. Já conseguem visualizar a minha tela? Paulo, sim, não? Alda, conseguem visualizar? Ok, obrigada. Sim, conseguimos. Ok, obrigada. Então, eu vou iniciar esta minha apresentação um bocadinho com os objetivos que as Nações Unidas têm definidas para 2030. Ou seja, 2030 faltam praticamente 9 anos e meio, não muito mais do que isto, em que eles têm 17 objetivos definidos para o mundo, não para a África, não para a América, para a Ásia, para o mundo,
muito focado, logicamente, em África e na Ásia, que são os países com graves problemas, em que o objetivo 1 é eliminar a pobreza, depois passamos para a fome, a saúde, a educação, por aí fora, até que se chega ao objetivo número 7, e o que eles desejam, de facto, para todas as pessoas, é que todos nós tenhamos acesso a uma energia limpa e acessível a todos. Isso é um bocadinho complicado, não é? Porque existe um trabalho muito, muito grande a ser feito por todas as nações. Posso-vos dizer que, de acordo com os últimos dados a que tive acesso, Angola, em 2018, libertou 30.000 toneladas de CO2 para o planeta, para o nosso espaço, para o ar. As Nações Unidas têm definido que querem desculpem, deixem-me corrigir. Os países que assinaram o Acordo de Paris dizem que até 2030 querem reduzir essas emissões em 39 milhões de toneladas. Ou seja, nós há 2 anos emitimos 30 milhões de toneladas, mas um conjunto de países diz que daqui a 9 anos e meio querem reduzir todos eles em conjunto para 39 milhões de toneladas. Mas as Nações Unidas continuam a dizer, meus amigos, de acordo com o Acordo de Paris, que todos nós assinamos, isso, ou seja, estas 39 milhões de toneladas, corresponde ao dobro daquilo que é necessário para que o aquecimento do globo não ultrapasse os 2 graus centígrados. Como é que Angola se posiciona no meio de tudo isto, destes 17 Objetivos Sustentáveis das Nações Unidas? No conjunto de 162 países, Angola encontra-se no 149º país mais pobre, com mais desigualdade do mundo. E isso, quando nós olhamos para Angola, o país que é Angola, a nação que é Angola, é um bocadinho assustador. Nós somos um país rico, uma nação rica, com um subsolo imensamente fértil. E eu interrogo, muitas vezes nós não teremos perante um fenómeno que a nível económico é conhecido como o Dutch Disease. Ou seja, em África, os 2 países menos eletrificados que fazem produção de petróleo, Nigéria e Angola, são os países menos eletrificados. Isso dá-nos um bocadinho a pensar, porquê? E porquê é que não há desenvolvimento das indústrias? Isto acontece também em Angola. É de facto um fenómeno que acontece em Angola e é algo que as novas entidades, o novo governo quer ultrapassar essa barreira. Que é, as pessoas antigamente, quando iam fazer algum tipo de formação, era tudo à volta do petróleo, porque o país andava todo em si à volta do petróleo. O rendimento do país era o petróleo. As pessoas deixaram de plantar batata, de plantar milho, o algodão, o café. O que era Angola há uns anos atrás, a nível da agricultura, que era uma potência enorme, e hoje nós em Angola precisamos importar tudo, porque não temos, com um subsolo riquíssimo. Nós queremos engenheiros e não temos, mas quando eu digo engenheiros, é um engenheiro de telecomunicações, é um engenheiro de uma energia renovável, é um engenheiro civil, porque as pessoas focaram-se noutras áreas. E neste momento, e porque a Angola está no continente africano, eu vou-me focar muito mais em África, só em África nós temos 600 milhões de habitantes sem acesso a qualquer tipo de energia. Ou seja, se as Nações Unidas dizem que daqui a 9 anos e meio querem ou gostariam que todas estas pessoas tivessem acesso a energia, saúde, água, saneamento, infraestruturas, não houvesse fome, igualdade de género, 500 mil coisas que eles têm definidos, nós, como cidadãos individuais, nós como empresas, os próprios governos vão ter um trabalho muito grande pela frente. Então, qual é a realidade
do acesso à energia em Angola neste momento. Ou seja, Angola é um país com uma densidade populacional muito grande. As previsões dizem que no fim de 2020 seremos 32,8 milhões de habitantes, 62% estão nas áreas urbanas, 38% estão nas áreas rurais, e eu estou-vos a fazer este enquadramento para vocês depois perceberem o próximo slide e tudo o que eu estou a fazer. Estou a olhar para os meus PowerPoints e não percebo porque é que isto tem aqui uns risquinhos vermelhos, não compreendi o porquê. Angola tem a terceira maior taxa de natalidade de África, 3,3% ao ano, ou seja, isto é um indicador muito importante. Quer dizer que todos nós já sabemos que Angola é um país muito jovem, temos noção que a média de filhos por família anda nos 5,6, ou seja, estatisticamente 5,6 é 6 filhos, são famílias grandes, famílias jovens, bastante jovens, taxa de natalidade muito alta, ou seja, o país tem-se que preparar mesmo a vários níveis para poder dar suporte a todos nós nos 17 objetivos que as Nações Unidas têm definidos, senão todos nós vamos passar bastante mal, a vários níveis. E agora a percentagem de pessoas que têm acesso à energia. 43% nas áreas rurais, 43% nas áreas urbanas, 8% nas áreas rurais. Mas aqui quando se fala no acesso à energia, não é só o acesso à energia ligado à rede. Estamos a falar também de acesso à energia com os próprios geradores, porque todos nós sabemos perfeitamente que Luanda não há uma casa, não há um condomínio, um prédio que não tenha um gerador, porque sem isso as pessoas sabem que não têm 24 horas de acesso à energia. Nas áreas rurais, quando estes 8% falam, a nível de ligação à rede é de facto muito má, a maior parte das vezes é uma pessoa que compra um gerador e depois passa linhas para a casa dos vizinhos e vai vendendo o acesso à energia por norma entre as 6 e as 10 da noite, fornece energia aos vizinhos e cobra-lhes um X por mês. Sendo que, esta minha última frase, que diz 30% de rendimentos das famílias é gasto em querosene para a iluminação e preparação da sua comida, associada a todos os riscos que as pessoas têm. Quando eu falo 30% de rendimento das famílias, é das famílias de baixa renda, das famílias que estão em províncias como Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, Cunene, Quando-Cubando, Bié, pessoas que estão em aldeias que têm 5, 6 casas e que nós vamos lá e eles dizem há anos que nós não vemos uma pessoa de fora aqui e elas para terem um pouco de energia, aquele pouco dinheiro que ganham por mês, 30%, e eles gastam a comprar querosene para ter iluminação ou mesmo para fazer a preparação dos alimentos. Sendo que no Cunene estamos com um problema muito grande, que é a desertificação. As pessoas não têm rendimentos, então o que é que estão a fazer? Queimadas. As árvores estão todas a ser queimadas, cortam as árvores para vender carvão, para enviar para a grande cidade. E o que é que eles estão a ter? Seca, porque já não há chuvas, fome, não há alimentos, não há nada. Uma solução que o Quênia, a nível de terrenos, a minha área, como eu expliquei, não é agrónoma, possivelmente não sei se dará para fazer isso, mas no Quênia, em áreas idênticas à do Cunene, em que estavam a ficar completamente desertas, o que o governo optou por fazer juntamente com as populações locais foi plantar bambu. O bambu tem um crescimento rápido, com um desenvolvimento muito rápido, o que provocou erosões no solo, as pessoas, ou seja, a chuva voltou, porque há ali oxigênio a ser produzido, e as pessoas com o bambu, o que é que fazem? Mobílias, fazem as cercas dos seus próprios terrenos, constroem as suas próprias casas, ou seja, eles, ao plantarem uma coisa muito simples, uma árvore muito simples, estão a ter rendimentos associados a isso. Angola, a energia solar em Angola. Angola é dos países do mundo
que tem um potencial enorme a nível de desenvolvimento de projetos de energia solar. Sendo que o Sol é o maior e o mais uniforme recurso renovável do país. A nível de energia solar, que impactos é que temos para o ambiente? Zero. E daqui a pouco o Paulo vai me dizer aflito, mas tem as baterias que depois vão para a reciclagem. Eu depois vou-te falar um bocadinho sobre isso, Paulo. Tem a nível das populações, é muito mais económico. Tá? Uma coisa é a pessoa todos os dias ter que comprar uma vela à janela aberta para poder ter em casa, com todos os malefícios para a saúde que isso tem, ou todos os meses ir comprar o querosene. Outra coisa é ter uma lanterna solar, que através dessa lanterna solar consegue carregar o telemóvel, consegue ter luz. Então, da experiência que eu tenho, não só em Angola, mas também em África, e posso-vos dizer que o ano passado na Guiné-Bissau, e isso doeu-me imenso, tive uma pessoa que me disse, eu não sei o que é uma lâmpada acesa há 40 anos. Isso dói. Ou seja, uma pessoa que diz que já teve energia em casa e que desde há 40 anos, devido a diversos motivos, não tem energia em casa. Numa viagem recente que, juntamente com colegas do serviço, tivemos que fazer a províncias do país, chegar a uma daquelas aldeias muito pequeninas, em que praticamente só vive a família, e as pessoas, o que faziam para ter luz e iluminação à noite e poderem cozinhar, era à porta da casa, do cubículo deles, fazer uma fogueira. Isso dói. Dói quando nós sabemos, olhamos para aquela província e dizemos, esta província é riquíssima. E nós temos pessoas aqui a viver em condições completamente desumanas, sem acesso a nada, em que estão a pôr uma fogueira à porta de casa, em que quem está lá dentro está, logicamente, a respirar monóxido de carbono para as pessoas morrerem, as casas podem incendiar. São perigos. Quando existem soluções, lanternas solares, o Home Solar System, as mini-grids. Agora, qual o problema, da minha experiência, das lanternas solares do Home Solar System? Em Angola, a legislação ainda não está preparada para isto. Ou seja, e vou-vos dar um exemplo muito simples. Um carro é constituído por diversos materiais de diferentes tipos. E vocês chegam à pauta da AGT e diz para importar um carro com a cilindrada X, gasolina ou gasóleo, este é o imposto. E acabou. Quando nos chega, e falo por experiência própria, um kit solar, alfândega, eles dizem-me assim, um kit solar é constituído por os mais completos, tem um painel, tem uma bateria, pode ter uma televisão, 4 ou 5 lâmpadas, carregadores de telemóvel, pode ter uma lanterna portátil, pode ter um rádio, um frigorífico, uma ventoinha. E a AGT diz-me assim, vou para fazer os alfandegamento e dizem-me, olha, o preço do cabo para desalfandegar é X. Depois isto tem uma televisão, é Y. Depois aqui tem um painel solar, é Z. A bateria é W. E quando vamos fazer a soma de todos os custos associado neste momento ao IVA, nós estamos a falar de custos superiores a 50% para desalfandegar algo que é para ajudar as populações mais carenciadas de Angola. Sendo que julgo que todos nós temos que ter em mente que até meio de 2019 tivemos eletricidade subsidiada pelo Estado o tempo todo. O que é que essas populações das províncias mais longínquas, mais remotas usufruíram? Zero, nada. O que é que estas populações mais longínquas continuam a usufruir dos subsídios do combustível? Nada. Porque praticamente eles não os usam. Ou seja, tudo que é subsidiado mais ou menos pelo Estado é para as grandes cidades, litorais e, sei lá, algumas ali do interior, o Ambo, capital, mas não muito mais. O ano passado, Angola
em subsídio para o combustível, e quando digo combustível, combustível geral, gastou 1,4 bilhões de dólares. O que é que nós, Angola, poderíamos fazer com este dinheiro? Melhorias na saúde, melhorias na educação, melhorias nas infraestruturas, em tudo. Podíamos fazer coisas fantásticas, mas temos que trabalhar aos bocadinhos. Possivelmente temos que juntar o Ministério, o MINEA com o Ministério do Ambiente e espero com a nova Ministra que tem uma visão fantástica, que nos apoie imenso em tudo que é isto dos Home Solar System e das lanternas solares, porque ela, melhor do que qualquer um de nós, conhece realmente o terreno e a dureza com que as pessoas vivem nas províncias mais longínquas de Angola. Ministério das Finanças e Economia, para dizer assim, o que é que nós temos que alterar na nossa pauta aduaneira para que isto que está a chegar aqui sejam entidades privadas, sejamos nós, o próprio governo, com o apoio da Associação de Energias Renováveis de Angola, que também já está formada, temos que fazer para eletrificar as zonas que nós não conseguimos chegar lá, porque nós não vamos fazer uma mini-grid para passar linhas de média e baixa tensão para eletrificar 4 ou 5 casas, porque isso custa imenso dinheiro. É muito mais económico dizer a uma pessoa, olha, tens aqui um kit solar e praticamente a pessoa comprar o kit solar ao custo de comprar, ao custo de compra do próprio governo. Porque depois há uma série de custos associados para um privado, desde do transporte, de Luanda ou de Benguela até ao interior, porque as estradas estão péssimas, desgaste dos automóveis, tudo isso tem que ser pensado. E se calhar faz muito mais sentido ao próprio governo dizer assim, eu vou subsidiar isto, que de facto é um objetivo meu, faz parte do meu objetivo, MINEA, eletrificar Angola 2025, e parar de lado com tudo o que seja a parte dos combustíveis e agarrar em todo aquele dinheiro e utilizar em coisas úteis. Tudo que seja... Isabel, por acaso... Isabel, por acaso, um ponto importante que nós não podíamos deixar de falar é que o problema daqui em Angola, às vezes, não é só as infraestruturas, porque quando se fala do objetivo 7, ele diz uma energia limpa. Mas o que é isso, uma energia limpa? Nós mesmo que vivemos aqui na zona urbana, eu, pelo menos na minha experiência aqui por trás do Projeto Nova Vida, nós não temos uma energia limpa. Eu estou constantemente a ver oscilações na rede. E mesmo que o governo pegue e ele invista tanto nas nossas infraestruturas, tem aquela parte, ele tem que investir, mas pensar já para o futuro. É uma pergunta que eu sempre me faço por exemplo, nós temos aqui a subestação do Camama e temos aqui a subestação daqui de Talatona, mas eu estou aqui por trás do projeto e nós temos que ir até o Camama, quando eu sei que eu tenho aqui uma subestação próxima. Quer dizer, mesmo que eu tivesse que um dos maiores, como é que eu posso dizer, uma das maiores vantagens da energia solar é a parte do payback, ou seja, a instalação é cara, o equipamento são caros, mas por aí nós temos o valor do return, onde nós podemos, como é que eu posso dizer, onde nós podemos sincronizar a rede. Mas se o nosso governo não pensar em dar uma própria instalação, a infraestrutura, para que futuramente, em 22 ou em 25, se possa fazer isso, nós não estaremos aí a lado nenhum. Mesmo que a gente forneça energia para as zonas rurais, nós ainda teremos muitos problemas se por acaso as nossas subestações, se por acaso as nossas linhas de transmissões não estiverem preparadas para aquilo que a gente quer fazer. Alda, eu não sei se a Isabel concorda comigo. Deixa-me dizer uma coisa. Uma coisa é nós nas grandes cidades temos energia e eu foquei-me um bocadinho naqueles que não têm energia, nem têm sequer recursos económicos para ter. Nós, felizmente, nas grandes cidades, de uma forma melhor ou pior, não temos. Então, chegou agora aqui assim, um emplastrozito, peço imensa desculpa.
Agora, Angola tem um problema, Alda, que deve ser conhecimento. Angola tem 3 grandes linhas de alta tensão que não estão interligadas ainda. E eles querem interligar. Okay. Ou seja, quando me dizem, porque a barragem do Lucapa, acho que é Lucapa, salvo erro, se não falha a memória, até produz mais do que aquilo que nós temos necessidade. Mas depois não tem como injetar na rede. Não tem. As linhas não estão a funcionar. Alda, tu vais, não sei se já foste ao deserto do Namibe. Tu entras no deserto do Namibe, em pleno deserto, e tu vês postes de alta tensão, com as linhas de alta tensão lá espalhadas, porque no passado já teve ligação e neste momento não tem. O problema é mesmo a falta de manutenção. 14%, existe um valor de 14% de perdas de energia por causa da falta de manutenção nas redes de média-baixa tensão no nosso país. E é um conjunto de fatores. Ou seja, eu concordo plenamente com a Isabel. O nosso maior problema está sim na manutenção. Se nós aqui, os nossos postos... Não te estou a ouvir, Alda. Eu não consigo ouvir a Isabel. Alguém? Agora ouvi, diz. Ok. O que eu estou a dizer é exatamente isso que eu concordo com a Isabel. Por exemplo, nós temos muito problema com a manutenção. Imaginemos que mesmo aqui na centralidade, nós conseguimos ver que nós temos os postos solares. E esses postos solares duram por ali 6 meses a 1 ano. O que é que o governo vai fazer para chegar até nas localidades? Será que nós estamos capacitados para nós fazermos manutenções? Caso a gente meta uma central solar nas zonas rurais, onde essas pessoas não têm, ou se simplesmente estamos a falar de materiais como lanternas, tipo kits solares, que eles próprios podem manusear e não dependem de técnicos. É isto que está a dizer? Da minha experiência, Alda, o melhor para todas essas pequeninas comunidades do interior do país, o melhor será cada um ter o seu equipamento. Porque quando a pessoa tem o seu próprio equipamento, tem que o cuidar. Na empresa onde tu estás, numa conferência das Nações Unidas, eles partilharam foi que se nós chegarmos ao pé de alguém e dermos algo que seja muito útil à pessoa, como a pessoa não teve que lutar para comprar aquilo, não vai dar valor e vai partir ou até vai vender. Se tu disseres assim, olha, eu tenho isto é muito bom, mas você vai ter que pagar, nem que seja 500 kwanzas, a pessoa sabe que teve que pagou e vai ter que cuidar, percebes? Agora, em relação ao que tu estavas a dizer, deixa-me só referir aqui uma coisa, a ver se consigo ainda falar nisto. Dos preços do solar. O solar, de facto, já foi mais caro e cada vez está mais barato. Uma coisa é que tu fazes uma instalação solar 100% autónoma com baterias. Aí fica mais cara. O que é que acontece hoje em dia? As pessoas, quando chegam ao pé de uma empresa, pedem-lhe uma proforma, uma cotação de um projeto de solar. E olham para a cotação do projeto solar e olham para a cotação de um gerador e dizem, isto nem pensar, eu vou pôr, mas é um gerador, porque o gerador fica-me 3 ou 4 vezes mais barato. Mas esquecem-se que o gerador gasta combustível, o combustível vai subir brutalmente, já foi anunciado, o gasóleo para 337,5 kwanzas o litro, a gasolina para 400 kwanzas o litro, ou seja, as pessoas vão mesmo... As energéticas que a humanidade já viu passar, a gente saiu da madeira para o carvão, do óleo, e a gente está hoje dentro desse processo de evolução.
Ok. Vou falar sobre o hidrogênio e, curiosamente, tá? O hidrogênio é um dos componentes mais comuns na natureza. Ele está em muitos elementos que nós temos no nosso dia a dia. Um dos principais deles, vocês podem ver a fórmula aqui, tá? É na água. Tá? O hidrogênio existe na água em uma quantidade gigantesca. Nós temos água espalhada pelo planeta de uma forma assim, muito interessante. Tá? E ele vem também, tá? Como nós já tivemos a oportunidade de ver aqui, tá? Ele vem também em outras combinações. É uma substância muito comum, ela é encontrada nos hidrocarbonetos, que nós somos bastante familiarizados com eles, tá? Que nós somos a economia que vive aqui localmente com base na exploração do combustível fóssil. Então, nós temos o hidrogênio nessas formas que você vê. Ele é o primeiro elemento da tabela periódica, tá? E só temos um inconveniente: você não consegue ter o hidrogênio, tá? Em sua forma pura na natureza. Ele exige um processo, tá? Industrial para ser produzido. Ele, na verdade, ele já faz parte do nosso dia a dia, tá? Há bastante tempo. Ele já é usado, inclusive, como combustível desde a década de 60 nos projetos energéticos dos russos e dos americanos, inclusive nos projetos espaciais, tá? E mais especificamente, naturalmente, nessa altura, por questão de custo, tá? Em projetos militares, nomeadamente em submarinos. Ao longo do tempo, o hidrogênio vem conquistando seu espaço, tá? Na transição dessa matriz energética, tá? Com o objetivo de nós termos a produção de energia com uma matriz de carbono mais reduzida. Tá? Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Sim, perfeitamente. Ouvimos bem. Em 2017, tá? O Fórum Econômico de Davos, tá? Reuniu-se para fundar o que foi chamado Conselho do Hidrogênio. Se vocês observarem na figura, tá? Nós temos aí empresas dos mais valiosos segmentos industriais, tá? Elas somam, atualmente, esse conselho são 81 empresas, tá? Que têm faturamento acima de 3 trilhões de euros de receita. Curiosamente, vocês vão ver que tem empresas do segmento de gás, você tem empresa do segmento de petróleo, tá? Você tem empresa do segmento automotivo. Nós temos um movimento muito grande de empresas na direção do hidrogênio, o que endossa, tá? Claramente a vantagem ou a viabilidade do uso do hidrogênio como combustível. Tá? Essas empresas se reuniram, tá? E têm uma visão comum. Essa visão comum é fazer uma transição, fazer com que o hidrogênio seja um componente real e útil dentro do processo de transição energética. Nesse slide, tá, eu quero apresentar para vocês como é que é o processo da extração do hidrogênio, tá, a partir de um processo com uma pegada de carbono muito suave. Ou seja, nós podemos ver aqui, tá, nesse slide da AkzoNobel, que o hidrogênio pode ser gerado a partir de energias renováveis, tá, okay, sem nenhuma queima. A energia renovável, ela vai gerar energia necessária para que nós possamos fazer, então, a produção do hidrogênio de uma forma verde, com a pegada de carbono bastante reduzida, e esse processo nos entrega um produto, tá, que tem aproveitamento industrial, tá, nos processos industriais já existentes, que o hidrogênio é usado em uma série de processos industriais. Ele nos entrega a possibilidade de storage de energia, tá, competindo bastante com as baterias, que, infelizmente, ainda tem uma pegada ecológica bastante significativa. E hoje, uma das áreas onde ele tem sido mais aproveitado, tá, é na área de mobilidade. Aqui eu abro um parênteses para fazer a seguinte colocação.
normalmente, as pessoas, quando apontam para soluções de mobilidade com hidrogênio, elas apontam sempre sinalizando um obstáculo, tá? Que é justamente a rede de abastecimento. Eu não vejo a rede de abastecimento como um obstáculo. Pelo contrário, a tendência mundial é que o transporte ele seja feito em clusters, ou seja, ele seja uma coisa muito mais centralizada. Tá? Onde eu quero chegar com isso? Você provavelmente, no futuro, não vai ter o seu carro. Você vai trabalhar ou você vai para seu espaço de trabalho ou vai fazer qualquer transporte através de redes, de clusters de transporte. E esses clusters de transporte não precisam ter uma rede de postos de abastecimento. Hoje em dia, face à realidade que nós temos, onde ainda tem o transporte feito ainda muito individualmente, tá? É necessário construir toda uma rede de abastecimento de hidrogênio para poder suportar o modelo atual. Mas no modelo futuro, com certeza, a Uber vai ter sua própria rede de abastecimento, uma vez que essas viaturas ou esses meios de transporte têm uma autonomia muito longa. Você tem viaturas hoje que, com um tanque de hidrogênio, chegam a percorrer 600 quilômetros. Ou seja, a questão da rede de abastecimento é uma questão que vai se tornar muito simples daqui a algum tempo. Tá? Eu não coloquei aqui em slides, mas o aproveitamento do hidrogênio também como fornecimento de energia doméstica já é uma realidade, por exemplo, no Japão, no projeto N-Farm. Tá? No Japão, usando a tradicional rede de distribuição de gás, tá? De gás de cozinha, que a gente costuma chamar, o Japão já alimenta 150 mil residências com energia, hoje baseado no hidrogênio. Tá? A Alemanha também está muito avançada nesse sentido. E nós, em África, já temos uma série de iniciativas nesse sentido, especialmente na África do Sul. Ou seja, nós temos aqui o hidrogênio sendo produzido por energia renovável, tá? Ele tendo uma produção neutra, e aqui ele também tendo um consumo neutro. Por quê? Porque nesses processos aqui você não necessariamente tem combustão, tá? Na maior parte deles. Eu invoco vocês, tá? A que nós avancemos numa transição energética onde nós vamos trocar, de alguma forma, o CO2 pelo H2. Tá? E eu convido vocês a embarcarem nessa viagem, porque é uma viagem muito interessante, tá? E não é uma viagem fictícia, é uma viagem real. Tá? E me coloco à disposição para quem quiser conversar mais e tirar dúvidas sobre isso. Agora eu preciso tirar essa imagem, quero voltar à minha imagem. Como é que eu faço aqui? O Marcos tem de deixar de partilhar a tela. Tens que ir ao teu onde estás a partilhar a tela, o teu slide, vai ao topo da página e vai aparecer uma coisinha onde tu tens que parar de partilhar. Sim, logo no rodapé. Deixa eu ver onde eu estou aqui, apresentação. Marcos, é só de lembrar também, e nós gostaríamos de frisar, que o Marcos tem um projeto sobre o hidrogênio, não? Sim, na verdade, eu agradeço a Alda a lembrança disso, eu ainda estou lutando aqui para tirar a tela. Tá? Deixa eu ver como é que eu faço. Paulo, repete aí de novo como é que eu faço. Deixa simplesmente a apresentação. Eu só tenho de terminar a apresentação, acho. Ok. Tá. Ok, já saiu. Como a Alda lembrou, essa coisa do hidrogênio já passa de uma simples situação teórica. Eu tenho aqui, vocês podem ver na minha mão, essa aqui é uma planta didática de hidrogênio, onde eu tenho aqui, não sei, vocês conseguem ver? Conseguimos. Eu tenho aqui um conjunto solar montado numa planta didática, essa aqui é uma planta didática, onde eu uso energia renovável, tá?
para gerar energia e produzir hidrogênio nesse dispositivo que é uma célula de hidrogênio reversível. Ou seja, eu vou pegar aqui a célula em particular, fora do kit, para vocês visualizarem. Tá? Essa é uma célula de combustível de hidrogênio, ok? Vocês podem ver aqui, essa coisa é simples, é uma coisa didática mesmo, para a gente poder difundir, tá, o conhecimento. Desse lado aqui vocês têm um polo positivo e um negativo. Quando esse é um processo de produção de hidrogênio verde, a partir da eletrólise. Você preenche esses tubos com água, tá? Energiza com energia renovável aqui, e depois que os gases são separados, você simplesmente tira a fonte de energia e ele se transforma numa fonte de energia renovável. Ou seja, equivaleria a você ter armazenado a energia numa botija de gás e ter entregue, por exemplo, num hospital, ou ter entregue na casa de alguém, tá? Ou ter colocado, por exemplo, numa torre de telecomunicações que está fora do grid, tá? E ao invés de você abastecer essa torre com diesel, tá? E queimando diesel e produzindo CO2, você estaria substituindo essa solução por uma solução com impacto ambiental extremamente reduzido. Insisto, e aproveitando a dica da Alda, isso está na minha mão, aqui na frente de vocês. Tá? Nós fazemos apresentações, palestras didáticas, nós vamos estar inserindo isso, inclusive, numa das escolas locais, onde nós já fomos convidados a inserir isso numa formação de nível médio, para que as pessoas toquem, vejam, façam com que isso funcione e entendam isso no seu dia a dia. Ou seja, não é coisa de ficção científica, não está só no Mirai da Toyota, salvo, desculpa a publicidade, não está só, meu tempo acabou, eu mesmo estou... Eu estava marcando meu tempo. Isso não está só no iX35 da Hyundai, que vocês vão ver circular mais dia, menos dia. E a grande vantagem entre veículos elétricos movidos a hidrogênio é essencialmente que, para você carregar um veículo elétrico, tá, de bateria, você tipicamente leva 7 a 8 horas. Em um veículo elétrico, tá, movido a hidrogênio, você carrega a botija em 5 minutos. Tá? Então, é uma grande diferença, é um salto. O que nós temos que fazer é realmente acreditar que podemos fazer e avançar para isso. Tem um outro detalhe muito interessante que eu gostaria de citar. Hoje, tá, já existem experiências comerciais, tá, em uso, onde você tem, por exemplo, o Japão importando energia da Austrália. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei me perguntando, como é que alguém pode exportar da Austrália energia para o Japão? Simples. Uma gigantesca solar farm, tá? Produz hidrogênio com pegada de carbono zero, enche navios com hidrogênio e esses navios descarregam no Japão. Tá? Ou seja, não sei se vocês conseguem sentir o gosto de nós mudarmos o hidrogênio como um dos elementos muito fortes. A indústria de amônia hoje já se encontra numa encruzilhada. Se ela vai produzir amônia para a indústria de fertilizantes ou vai produzir amônia para a indústria de eletricidade. Porque o amônia NH3, você tem aí bastante hidrogênio e hoje os grandes fabricantes de amônia já ficam nessa encruzilhada. Eu vou fazer amônia para a indústria eu vou para a indústria para a indústria elétrica ou vou para a indústria agrícola, tá? Aldo, obrigado pela dica e o que eu mais quero, quando eu me auto-intitulo embaixador do hidrogênio, é mostrar, olha, isso está aqui e agora à disposição de quem quiser entender e saber um pouco mais. Okay? Muito obrigado pelo tempo de vocês, foi um prazer. Só um comentário rápido, Marcos, obrigado pela explanação bem clara. Eu também gosto muito desta ideia do uso do hidrogênio, principalmente o hidrogênio associado com energia solar, porque um dos problemas que temos com a energia solar é o armazenamento.
e o armazenamento com as baterias, como tu disseste, as baterias também têm a sua pegada ecológica, e fazer o armazenamento com hidrogênio é um conceito muito interessante, mas há alguns riscos no armazenamento e no transporte do hidrogênio. Não sei se podias dizer algumas palavras sobre isso. Posso, Paulo. É assim, vamos fazer uma viagem no tempo e imagine você como sendo kosher, tá? De uma carruagem no centro de Londres, tá? E vendo um veículo daqueles movido ou se fosse uma caldeira, ou movido a uma combustão, dando aqueles estouros no meio da rua, o cocheiro ia dizer assim: meu Deus do céu, eu nunca vou trocar esse par de cavalos por uma máquina louca como aquela. Né? Ou seja, na verdade, todo o processo de transição energética ele toma bastante tempo. Tá? Eu ainda há pouco fiz um comentário, recomendo o escritor Vlaclav Smil, tá? Que ele fala bastante sobre as relações entre a humanidade e as transições de energia. No que diz respeito ao hidrogênio, tá? O que se pode fazer, tá? Hoje em dia, primeiro, você transportar ele de forma criogênica, tá? Ou seja, você resfria, transforma. Você resfria, liquidifica e transporta. Uma outra maneira, que é muito mais simples, você, ao invés de transportar o hidrogênio, você transporta amônia, que já vem em estado líquido. Você transporta amônia num caminhão cisterna qualquer. No ponto de consumo, você quebra a amônia e produz hidrogênio localmente, em um cracker, tá? Num craqueador. Então, existem diversas maneiras de fazê-lo. Existem também estudos mais que estão numa fase ainda não tão avançada, que você consegue armazenar o hidrogênio em partículas sólidas, tá? Integrando ele num outro componente. Tá? Da maneira mais fácil, mais simples, é você fazer, por exemplo, a eletrólise no lugar onde você vai consumir. Vamos dar um exemplo. Você pode simplesmente fazer a eletrólise onde você vai consumir. Essa é uma das grandes vantagens. Você permitir uma geração distribuída. E isso já existe hoje assim, em plataforma comercial. Você tem células de energia só para hidrogênio, só energia especificamente, onde você pega o metanol ou você pega um outro composto qualquer e você quebra ele e produz hidrogênio lá no local. Ou, repito, da qual eu sou fã, é você fazer isso mesmo através da eletrólise, exatamente como esse processo que eu mostrei para vocês. Eu ponho água aqui dentro, tá? Encho essa garrafinha minha de hidrogênio e depois boto o ventiladorzinho para soprar para mim. Entendeu? E não pago nada por isso. Eu uso a célulazinha solar que está ali e fico olhando para onde. Caramba, que divertido eu poder transformar água em energia e me ventilar com isso. Muito obrigada, Marcos, pela tua explicação. Antes de eu pedir para o Edmilson entrar, como daqui a nada a comunicação vai cair mesmo, então acho que o melhor seria a gente sair, que é para entrar, para não haver mais nenhuma interrupção assim que o Edmilson estivesse a falar. Érica. Nossa, Alda, isto não funciona bem assim. Tem que terminar os 40 minutos e depois voltar a entrar para esta reunião. O que eu sugeria era continuar nesses 5 minutos que temos, ou o Marcos tiver mais alguma coisa ou uma pergunta que alguém tenha e depois passamos para outra reunião já com o Edmilson. Ok. Então eu vou fazer um bocadinho do resumo daquilo que o Marcos falou, para dar continuidade. Marcos, que é o embaixador do hidrogênio, ele nos falou sobre as oportunidades do hidrogênio, nos falou mais ou menos qual é o processo para a gente obter energia através do hidrogênio. E também, quando o Marcos falou sobre o projeto dele, mais ou menos eu só queria frisar o seguinte, que projetos esses são bem-vindos aqui na nossa sociedade, porque é muito importante para que a gente já tenha esse conhecimento do porquê que as energias renováveis são importantes. Nós, como Ecoangola, temos sim projetos de sensibilização e também projetos didáticos. Por quê? Porque a gente acredita que somente as tecnologias e somente aquilo que a gente faz agora não é necessário. É necessário sim para que nós, como alunos, a partir do ensino médio, a partir da classe básica, saibamos o que está acontecendo. Um exemplo muito básico que está acontecendo agora é, como vocês veem, nós temos aqui a Carolina Pizarro. A Carolina pode não entender muito sobre as energias renováveis, mas ela está aqui e está interessada sobre o assunto. São esses pequenos
pequenos exemplos que a gente precisamos, isso começa a partir de nós, como adultos, a partir de vocês, como pais, que é para nós incutirmos essa mentalidade do porquê que a gente precisa reduzir o CO2, porquê que a gente precisa ter outras fontes de energias renováveis. Como a Isabel falou, nós aqui não temos engenheiros, não temos tantos engenheiros quanto a gente gostaria, porque antigamente nós olhávamos muito para o petróleo. Mas agora a gente já consegue ver que nós aqui temos uma economia que pode ser diversificada tanto pelo petróleo, tanto pelas engenharias e tanto podemos falar da agricultura, porque isso tudo nós temos projetos que têm a ver com a sustentabilidade. Tudo que a gente pode fazer aqui, nós podemos olhar de uma ação ou podemos olhar de uma visão mais ampla e poder, assim, não machucar o nosso planeta. O Marcos Vieira está aqui presente, quem quiser falar com ele já disponibilizou o contacto dele. Nós, como Ecoangola, também nós sensibilizamos e nós também temos projetos que têm a ver com a educação. Fora isso, tem alguém que queira fazer uma pergunta? Temos aqui uma oportunidade de pergunta, simplesmente que é para a gente poder matar o nosso tempo, como a Érica falou. Quem tiver alguma pergunta relacionada com o hidrogênio, porque eu acredito que seja um assunto novo, para mim foi na altura em que eu conheci o Marcos, temos aqui uma oportunidade para falar durante 5 minutos. Celestino, podes dizer qual é a tua pergunta? Estás a escrever? Deixa-me cá ver se eu te encontro. Temos aqui a pergunta, Celestino, o Ângelo falou, enviou a pergunta mais rápido, vamos aproveitar o tempo. Ângelo Otávio pergunta assim: olhando para a realidade angolana, sabemos que o armazenamento de hidrogênio que exige um uso alto de energia para transformá-lo em líquido e armazenar, ou até transportar por meios de pipelines, quais serão os desafios que temos a ultrapassar para adotarmos o hidrogênio no futuro em Angola? Marcos, esse é para ti. Falando? Uhum. Ok. Ângelo, boa tarde. Muito obrigado pela pergunta. Como o Paulo já tinha feito algo nessa colocação, consegue me ouvir? Alô? Tem que desligar o áudio, Celestino. Ouvimos sim, Marcos. Podes continuar, por favor. Ok. Celestino, então, como eu dizia, tá? A sua afirmação é correta se nós pararmos na frente do problema, tá? Sem tentar contorná-lo. Uma das formas de você contornar o problema é você, ao invés de transportar o hidrogênio na forma líquida, ao invés de fazer o resfriamento do hidrogênio e a criogenização, tá? Você produzir amônia, tá? E com a amônia você transporta ele numa cisterna qualquer. E você faz o craqueamento, ou você quebra ou produz o hidrogênio no local de consumo. Tá? Já existem estudos de empresas, tem algumas empresas, inclusive uma empresa israelense, que tem solução para torres de telecomunicação, que você, com a cisterna de 1.500 litros, você consegue abastecer uma torre de telecomunicações off-grid durante 1 ano. Ou seja, você vai fazer a quebra da amônia, da amônia para o hidrogênio no local do uso. Outra forma é você produzir o hidrogênio na sua forma natural, numa planta solar do lado de onde você precisa usar. Ou seja, você entra com a água, faz a eletrólise, tá? Como eu acabei de citar aqui, você faz a eletrólise e processa a utilização ali mesmo. Ok? Atualmente, o hidrogênio tem diversas formas de ser produzido. Uma das formas que a gente conhece e é muito popular, ela é produzida nas refinarias a partir dos combustíveis fósseis. Ok? Tá? Mas essa forma que faz o que nós chamamos do hidrogênio, do grey hidrogênio, que é o hidrogênio sujo, que é o hidrogênio que tem uma origem que não é uma origem renovável. Tá? A grande vantagem é que você pode, hoje, já usar todo o processo com uma pegada de carbono bastante reduzida a partir de eletrólise. E isso, veja bem, não são projetos de pequeno porte. Já existem plantas
para a produção de hidrogênio da ordem de megawatts, tá? Gerando hidrogênio suficiente para fazer, inclusive, backup a nível de utility. Okay? Então, essa é uma questão que está sendo resolvida muito facilmente. Porque, na verdade, o que acontece é que, nas outras transições energéticas, nós tínhamos essencialmente o esgotamento da fonte de energia, tá? O esgotamento da madeira, o esgotamento do carvão, etc, etc. Atualmente, nós temos, para além do esgotamento, tá, do combustível fóssil, nós temos a pressão, tá, da sustentabilidade ambiental. Então, agora nós temos dois vetores pressionando no sentido de que nós temos que avançar. Isso é uma velocidade muito grande. Okay? São dois vetores a nos pressionar. Só que para lembrar, nós tivemos Paulo Pizarro, tivemos Isabel Caravana, também tivemos Marcos Vieira. Paulo Pizarro falou de uma maneira geral sobre as energias renováveis. Isabel Caravana tocou sobre as energias renováveis, mas no que diz respeito aos painéis solares, ou seja, a fotovoltaica. E tivemos há pouquinho Marcos Vieira, que foi sobre hidrogênio. Então, estão abertas agora algumas perguntas sobre o que os painelistas que passaram, mas, por favor, vamos ser breves, porque nós já estamos a estender muito. Lembrar que nós ainda temos um painelista. Eu quero lembrar que as perguntas devem ser diretas e que podem começar a fazer e, por favor, direcionar mesmo, para a gente saber com quem ou para quem vai a pergunta. Temos aqui uma, que é de José Chama. As perguntas e respostas é para o final, porque se começarmos agora, depois vai se estender mais. O Edmilson falava primeiro e depois fazia essas perguntas a todos os painelistas, focadas no painelista que se quer que responda. Ok. Então eu percebi mal, vamos desculpar, pessoal. Acho que é o entusiasmo, deve ser o café. Por favor, não metem muito açúcar no vosso café. Bom, Edmilson, eu vou te chamar porque Edmilson Ângelo é nada mais que o fundador da Change One's Life. Para quem não conhece, é uma organização não governamental e ele também é o criador do Projeto Luz. Como eu falei, o Edmilson é aqui um individual, é daquelas pessoas que não fica à espera que o governo lhe dá oportunidades. Edmilson, ele próprio cria as suas oportunidades. Edmilson, fala-nos um pouco sobre o teu projeto, do que é que você faz e o porquê que, de uma certa forma, está englobado com as energias. Conseguem me ouvir? Conseguimos. Ok. Olha, muito boa tarde. Boa noite a todos. Obrigado, Alda. Obrigado, Ecoangola. Desde já dizer que sinto-me um peixinho no que diz respeito ao conhecimento sobre energias renováveis e hoje aprendi muito com o Paulo, com a Isabel e com o Marcos. Portanto, é um grande prazer estar aqui e partilhar a minha mini história. Obviamente, eu não sei muito da parte técnica, por isso é que hoje tive uma verdadeira aula e sou daqueles jovens que estão na luta a tentar ser a mudança que quer ver no mundo, dar o seu contributo e, obviamente, sendo fundador e diretor de uma ONG internacional, tenho que estar a par das mudanças e, portanto, aqui o meu papel aqui é tentar mostrar o impacto que as energias renováveis podem ter nas comunidades mais vulneráveis em Angola e, mais de qualquer forma, mostrar como nós, como sociedade civil, podemos servir como grupos de pressão para fazer, então, essa transição energética. Portanto, eu vou agora começar com os meus slides. Deixa-me só ver aqui. Muita coisa, muita coisa. Ok? Conseguem todos ver, certo? Conseguem ver, ok. Portanto, eu sou Edmilson Ângelo, fundador e diretor da instituição de caridade internacional Change One's Life, Muda a Vida de Alguém, que foi um projeto que começou em 2014, que tem como objetivo apoiar as famílias mais vulneráveis por volta da África subsaariana, com um grande foco para Angola, porque o bom filho começa sempre em casa.
E nas nossas andanças de 2014 temos estado a focar muito na área da educação, mas quanto mais projetos vamos implementando, mais novas ideias e horizontes temos entrados, e foi por via desses projetos que acabamos por encontrar as energias renováveis como soluções dos nossos problemas, dos problemas das comunidades em que trabalhamos. Nós, para além de estar em Angola, também trabalhamos na Namíbia, África do Sul e Moçambique, mas o que eu vou aqui fazer, acho que será uma continuação da apresentação da Isabel, e para tentar mais ou menos mostrar um exemplo na prática de como é que as energias renováveis podem ser a solução dos nossos problemas. Portanto, o exemplo que eu vou dar hoje é sobre o projeto Luz, mas antes de falar sobre o projeto é necessário dar aqui uma informação sobre a comunidade, como é que nós acabamos por entrar nessa dinâmica das energias renováveis. Portanto, esse é o projeto do quilômetro 29, é uma comunidade que está localizada na província do Bengo, a 29 quilômetros da cidade de Cachito, para quem vai para o UIS. E, portanto, é uma comunidade que trabalhamos nela desde 2015, e quando lá chegamos, nos deparamos com várias dificuldades, como podem imaginar, mas tendo em conta a informação que tínhamos recebido, é uma comunidade de mais de 10 mil pessoas e 60% da população são crianças e jovens. Uma vez que a nossa zona de conforto é a área da educação, nós fomos muito na perspectiva de olhar para a educação como a solução dos problemas dessa comunidade. É que tivemos resultados muito negativos na nossa primeira experiência de implementar ciclos de educação, e essa é uma comunidade que tem características específicas, porque quando lá chegamos já havia uma dinâmica de produção muito alta. A comunidade já produzia muito a nível da agricultura, portanto, e as crianças, praticamente as suas tarefas eram ajudarem os pais na agricultura familiar. Implementamos um projeto educacional, só que não estávamos a ver resultado por causa mesmo do problema da eletricidade, mas antes de chegarmos até as energias renováveis, pensávamos que o maior problema seria a água. Isso porque a água que foi usada para construir as centralidades na cidade de Luanda saíram dessa comunidade, mas em contrapartida a comunidade não tem acesso à água. Portanto, olhamos muito para aquilo que estava muito visível, mas notamos que não estamos a encontrar soluções e, portanto, fizemos um censo junto da comunidade para tentar perceber realmente por que o desempenho das crianças não está a desenvolver tanto, por que as famílias estão sempre a reclamar sobre a capacidade da produção e da venda daquilo que têm, e tudo batia na mesma direção. Era a falta de energia. Isso por quê? Porque em zonas como essa, os dias são muito mais pequenos do que em zonas urbanas. O dia começa às 6 horas, assim que o pôr do sol acabar, os dias acabaram, só não fazem mais nada, porque não têm como fazer suas tarefas. Portanto, o que é que nós fizemos? Encontramos então a solução de tentar implementar soluções práticas, sustentáveis e ecológicas, mas isso requer muito dinheiro. Então, o que é que nós decidimos fazer? Trabalhar com o que tínhamos, como podíamos e com quem tínhamos, e foi de lá que nasceu a ideia do projeto Luz. Então, o que é o projeto Luz, Projeto Light? Portanto, para ser concreto, o projeto Luz tem como objetivo encontrar soluções elétricas ou energéticas práticas, sustentáveis e ecológicas que tenham uma duração de longo prazo. Porém, sendo uma associação pequena e que trabalha muito na base de dar o primeiro passo, que é para as pessoas entenderem o que é que pode realmente ser feito para depois ajudarem, nós decidimos fazer esse projeto com as hélices solares, que acho que a Isabel já falou um bocadinho sobre isso. As nossas hélices solares são lanternas solares que são leves, transportáveis e ecológicas, que têm o sol como a sua principal fonte de energia. Portanto, elas carregam por volta de 8 horas e duram por mais de 12 horas. Embora que no ano passado participamos da FIUDA e elas duraram os 3 dias da FIUDA. Portanto, eu tenho aqui um exemplar. Portanto, essas são as nossas luzes que temos distribuído por volta do país. E, portanto, fizemos, numa primeira fase, distribuímos 3 mil luzes dessas para mais de 100 mil pessoas. E o objetivo, obviamente, foi tentar encontrar uma maneira de fazer o quê? Fazer com que o desempenho das crianças cresça cada vez mais, enquanto ao mesmo tempo o espaço, ou como é que eu posso dizer,
a produtividade das comunidades, porque lá vivem muito na base da agricultura, podia ter também um desenvolvimento abismal. Portanto, introduzimos isso e o objetivo maior, obviamente, foi de aumentar as horas das famílias dentro das comunidades, porque aí notamos que depois das 18 horas praticamente já nada se fazia. Portanto, aquelas crianças que vinham assistir às aulas, quando regressavam para casa, iam ajudar os seus pais nos trabalhos da agricultura, e quando chegavam em casa já não tinham praticamente nada para fazer. Havia cenários em que acontecia o que a Isabel explicou, que era o uso do querosene. São poluentes muito perigosos e caros. Portanto, o nosso objetivo foi também fazer com que eles parassem de usar esse tipo de poluentes. E mais do que isso, fazer então capacitar as mulheres e os homens na comunidade. Isso por quê? Porque com essas luzes, foi por isso que metemos três modelos nas luzes, que é o modelo principal normal, que são as luzes um bocadinho, não muito acesas. Depois tem um mais aceso e tem o modelo SOS. E esse modelo é muito importante porque eles produzem muita coisa, mas a sua área, o mercado da comunidade é uma autoestrada, a autoestrada que liga o Bengo e o Wish. Portanto, tinham que fazer essa venda ao lado da autoestrada. Foi nessa perspectiva que introduzimos o modelo SOS para, durante a noite, quando as famílias estiverem a circular, chamarem a atenção nos condutores e assim estiverem mais seguras. Portanto, eu acho que os dados já foram aqui dados pela Isabel, portanto não vou repetir nesse aspecto, mas a verdade é que os resultados desse projeto numa primeira fase foram abismal. Isso porque junto com outras coisas que fomos introduzindo, o desempenho das crianças aumentou muito, aumentou bastante mesmo, e foi com dados nesse aumento que conseguimos parcerias para fazer a segunda fase, que é já painéis solares com mais capacidade. E mais do que isso, a nível da produtividade das famílias também aumentou muito. Fornecemos os dados para alguns sectores privados, nomeadamente o BFA, que consoante aquela base de dados que acabamos por dar, estão interessados em fazer um programa junto com a Change One's Life para essa comunidade em particular. Mas isso para dizer o seguinte: o primeiro passo foi dado, e esse passo foi dado com um parceiro sul-africano, a Sosa Investment, que cada luz dessa custa 120 rands. E depois procuramos outros parceiros no Reino Unido que vendiam por 40 libras. Mas a verdade é que conseguimos convencer esses doadores ou nossos parceiros para fazer uma fase gratuita, e então depois da nossa segunda fase, porque a verdade é que são soluções temporárias e nós queríamos com isso mostrar que é possível, e começamos a fazer esse papel que foi agir como grupos de pressão para com o Estado, e a verdade é que conseguimos por acaso várias reuniões no sentido de introduzir o nosso projeto, e foi introduzido. E só não foi replicado porque em Angola temos a tendência de tentar politizar tudo, mais qualquer coisa, e por essa razão decidimos então nos afastar um bocadinho dessas parcerias. Os nossos parceiros negaram o fornecimento das luzes para o Estado. Mas vivemos em tempos diferentes, provavelmente as coisas vão mudar. Mas eu queria obviamente mostrar, mais do que falar, mostrar como é que a primeira fase foi feita. Portanto, tenho aqui um vídeo. Uma vibe tropical, sinto o instinto é normal, praia azul morena desatilar, mas eu não sei porque o sol se pôs. Ai, como é bom viver esta emoção que vem do coração. Já não falta nada, hoje estamos da casada. Já não falta nada, hoje estamos da casada. Se tudo começou, não sei o que eu faço. A vida não esvaiou.
Alegria, alegria, tua pandula, cante assim. Deu um aperto de mão, beijinho no ar, rosas doces no ar, flutuaram também. Vou viver em meus pensamentos, navegar em meus anseios, sutilar alegria, felicidade que brilha. Change one's life. Fala, mano. Change one's life. É mesmo assim, portanto, esse é mais ou menos o projeto Luz. Obviamente que agora estamos com mais recursos para entrar já na nossa segunda fase. Mas a verdade é que quando trazemos esse tipo de inovações nas comunidades, nós realmente vemos as comunidades a entrarem, desculpa, YouTube. Portanto, nós normalmente quando trazemos inovações como essas nas comunidades, nós temos a oportunidade de ver uma comunidade a renascer por completo. Portanto, esse é o primeiro passo e acho que agora vamos conseguir fazer coisas ainda melhores. E acho que a mensagem mesmo é essa, é passar a mensagem de que é possível e é tarefa de todo mundo, não apenas do Estado, mas também principalmente do sector privado, que Angola tem esquecido muito a sua responsabilidade social e estamos a tentar também reforçar isso. E, como eu disse, agora com essas ideias que eu vi hoje, vou tentar ver se incorporo algumas dessas novas ideias também em alguns nossos projetos. Mas esse é o projeto Luz e convido a todos a também fazerem a vossa parte. Obrigada, Ednilson. De uma certa forma, ouvir e ver sobre esse projeto dá-nos um bocadinho de esperança e também motivação. Este foi mesmo o objetivo da Eco Angola, de mostrar que há projetos sim que a sociedade pode sim se engajar. Bom, eu vou fazer aqui um resumo do que foi falado, vocês vão preparar as vossas perguntas, porque eu já estou a ver aqui no chat que algumas pessoas têm perguntas. Como eu falei anteriormente, por favor, façam perguntas diretas e direcionadas. E no finalzinho metem para quem é direcionado, porque nem tudo se calhar eu vou conseguir ver para quem está a ser direcionado. Bom, tivemos Paulo Pizarro, Isabel Caravana, Marcos Vieira e Ednilson Ângelo, que foi o nosso último. Paulo Pizarro falou sobre as energias renováveis no que diz respeito ao seu aspecto global, falou um bocadinho também sobre a redução do CO2, que é o dióxido de carbono. Tivemos a Isabel Caravana, que falou sobre as energias renováveis no contexto dos painéis solares, que é a energia fotovoltaica, e ela também frisou da importância de nós obtermos energia nas zonas mais longínquas, que são nas zonas rurais. Tivemos o Marcos Vieira, que falou sobre a energia através do hidrogênio, da sua importância, também mostrou o seu projeto, que é o kit do hidrogênio. Tivemos, por último, Ednilson Ângelo, que frisou, e que eu acho muito importante, que a energia é o centro de desenvolvimento. Foi basicamente quando ele percebeu que aquela comunidade do quilômetro 29 não estava a desenvolver porque não tinha energia. Foi assim que surgiu o Projeto Luz. Sem mais nada a dizer, sem tantas demoras, eu vou pedir agora que vocês façam as vossas perguntas. Eu vou estar aqui a ler. Acho que eu já estive a ver uma pergunta que foi direcionada para o Ednilson, a perguntar se por acaso o Projeto Luz tem alguma coisa a ver com o projeto do ICON, ou se o ICON é ICON, né? Ou se o ICON está conectado ao teu projeto, ou se já chegaste a falar com ele, alguma coisa a ver com ICON ou ICON? Acon. Sim. Por acaso sim, temos essa ligação, cada um com a sua amizade, né? Sim, temos sim. Portanto, já participei no Give One Talks, que são os workshops feitos pelo Acon, portanto já estive com o Acon em várias circunstâncias, nomeadamente no One Young World. Portanto, temos sim, não digo uma parceria, mas estamos conectados, porque fui convidado também pelo Acon a participar nesses workshops e estamos interconectados, até porque o objetivo sempre foi continental, embora temos sim grupos ou instituições que estão a fazer a nível nacionais, mas, portanto, o Acon Lightning Africa, o objetivo mesmo é esse, iluminar a África, e o foco dele também é um país específico numa primeira fase, e portanto criou-se esse Give One Talks para juntar todos aqueles que estão na mesma direção para virem partilhar experiências, a partilhar recursos, e acho que é por isso que temos várias parcerias, não apenas com Acon Lightning Africa, mas com
outras, e obviamente não dependendo do orçamento geral do Estado aqui em Angola, temos um espaço de manobra muito maior para fazer exatamente tudo o que queremos. Pessoal, vão me desculpar, eu de inglês eu não sei nada, eu leio aquilo que está escrito. E eu sei que é um artista muito famoso, mas não me passou pela cabeça. Vão me desculpar mesmo. Bom, tem aqui mais uma pergunta para si, Edmilson. Por que este projeto não é assim tão divulgado? Será que o projeto não é assim tão divulgado por falta de comunicação ou falta de apoio do governo? Nós, como individuais, não estamos a saber divulgar aquilo que é um projeto privado. Exato. Bem, eu penso que, primeiro, não é divulgado por decisão própria devido às dificuldades que fomos encontrando consoante o tempo, e de falar que esse não é o único projeto, e a Isabel tinha tocado num aspecto muito importante, que é das alfândegas. Portanto, nós mandamos contentores para Angola praticamente de 3 em 3 meses, então estamos muito habituados com essa dinâmica, e o problema não é apenas para as luzes, até roupas, até qualquer tipo de donativo. Nós, infelizmente, ainda vivemos ou vivíamos num país em que era mais fácil roubar o outro do que ajudar o próximo. Então, nessa perspectiva, é que tivemos tanta dificuldade, não apenas com as elites solares, como com os nossos donativos, porque recebemos muita coisa dos Estados Unidos, do Reino Unido, mas agora, com mais experiência, temos estado, então, a fazer de tudo para trabalhar tranquilamente. Mas a divulgação do projeto é uma decisão própria, porque nós focamos muito mais no trabalho do que no barulho, e achamos por conveniente mostrar especificamente para aquelas pessoas que estão a ajudar, até porque pensamos numa primeira fase que, tendo o Estado conhecimento do que estamos a fazer, provavelmente ia haver um bloqueio se o projeto teria a divulgação que tivesse. Portanto, digo um bocadinho por razões de medo, mas ao mesmo tempo porque o que nos move é muito o trabalho no campo do que a divulgação. Mas acho que sim, agora já temos uma maior experiência, já trouxemos pessoas que entendem mais desse aspecto, porque o que nós queremos é só mudar as vidas das pessoas e fazer a nossa parte, mas é necessário então fazer essa divulgação para mais jovens entrarem na nossa onda e poder então dar o seu contributo. Essas são as razões pela qual. Ok, obrigada, Edmilson. É só que é para lembrar, pessoal, que Change One's Life não tem propriamente simplesmente um projeto luz. Change One's Life, como eu falei, é uma organização não governamental dirigida para a caridade. O Edmilson normalmente ele tem esses projetos filantrópicos. Atualmente eu acho que o Edmilson também criou o projeto de cesta básica, mas eu não vou entrar muito em detalhes porque isto aqui é uma conferência sobre energias renováveis. É só que é para dizer que o Edmilson, basta vocês irem para o Instagram, Facebook ou nas outras redes sociais, Change One's Life, vocês conseguem aceder. E eles são muito open, são muito abertos para qualquer iniciativa. Bom, vamos às outras perguntas. O Edmilson já meteu nas mensagens aqui o site da Change One's Life. Bom, tivemos uma outra pergunta que foi direcionada para o Marcos. Acho que o Marcos já tinha respondido. Fora isso, eu não vejo mais perguntas. Tem algumas perguntas para fazer? Eu não vejo perguntas aqui. Tem aqui um comentário do Manuel Dundo, que ele diz que no Quênia deve estar a ser implementado o projeto de energia eólica, mas realmente a pergunta dele é: de acordo com as condições climáticas de Angola, será que a implementação de um projeto de género teria êxito? Manuel Dundo, que projeto? Estamos a falar do projeto Luz ou estamos a falar do projeto do Marcos Vieira do hidrogênio? Acho que ele está a falar se fosse implementar um projeto de energia eólica em Angola. Eu posso, se não se importarem, falar um bocadinho. O Quênia tem uma particularidade a nível mundial, e sei isso porque tive que fazer um determinado estudo por causa de um projeto do Quênia que concorremos, que a nível eólico é fantástico. A nível de Angola, a zona do Tomboa é o único local em Angola onde se pode e tem características bastante benéficas para fazer projetos eólicos, mas os projetos eólicos são projetos que a nível de CAPEX, ou seja, investimentos, são muito, muito elevados.
E também é só que é para realçar, Manuel, que normalmente para se fazer chega a ser mais exaustivo fazer um projeto eólico do que um projeto propriamente solar, por causa das obstruções e também das limitações. O projeto eólico, como a Isabel disse, se calhar nós em Angola é grande, nós temos um espaço muito limitado. Nos outros países ainda há legislação. Eu desconheço, não sei se a Isabel ou Paulo conseguem me dizer se nós temos as legislações dadas para projetos eólicos, mas eu sei que nas nossas turbinas têm uma certa altura para conseguir o vento e também há espaços delimitados, por exemplo, em reservas não se pode meter uma turbina eólica, em sítios privados não se pode meter uma turbina eólica, claramente nas zonas urbanas também está proibido e também tem muito a ver com o local de certas subestações pode não entrar de acordo com aquilo que tu queres fazer. Isso engloba mesmo muita burocracia. Eu não sei se nós aqui em Angola ainda estamos preparados para isso. A gente precisa fazer um estudo mais viável no que concerne à própria legislação. Bom, eu estou a ver aqui, temos mais uma pergunta, é de José Filipe. Ele diz o seguinte, a empresa espanhola investe em energia eólica em Angola. A empresa espanhola VEV Rending propõe investir 180 milhões de dólares em Angola, janeiro de 2020, na produção de energia eólica no município de Quiwaba Zonzi, província de Malange, com início previsto para 2020. Isso foi dito no jornal Mercado 2019. Para que benefício estará esse investimento para o país a longo prazo? Quais são os benefícios desse projeto, se alguém já ouviu falar, o projeto de energia eólica pode nos trazer para o país a longo prazo? Nunca ouvi falar desse projeto. Eólico, dos estudos que conheço, eólico é só mesmo no sul, na zona do Tombo. Do que conheço e do que já li sobre Angola. Esse de Malange desconheço na totalidade. Porque eu estava a ver aqui alguns comentários de Namibe, Willa, ou seja, eu posso dizer que em qualquer parte do mundo é possível implementar um projeto de eólico, eu depois tenho que perceber a rentabilidade do vento, se me vai ser útil ou não. Não é? Porque há determinadas há velocidades mínimas de vento que têm que ser obrigatórias para se gerar energia que depois compense o investimento. Estás a perceber, Alda? Ok. Por isso... Sim, percebo. Mas eu ainda acredito que o país aqui estaria melhor preparado Tomboa é no para a Namibe. energia solar. Quando aqui o Leonardo diz Namibe, isso é Tomboa. Willa e Malange nunca ouvi. Se calhar existe, não sei. E temos aqui a Ariel Neves, ela pergunta sobre a biomassa em Angola. Será que existem ou já é possível implementar a biomassa em Angola? Sim, em Angola já existe um projeto muito grande de biomassa, que foi aquilo que a gente falou da Biocon, salvo erro. Ok. Érica. Eu só gostaria de dizer que há uma estratégia, o governo tem uma estratégia para as energias renováveis e tem um plano de um diretor de desenvolvimento do setor elétrico que dizem que há condições favoráveis à instalação de 3,9 gigawatts no sudeste de Angola e na escarpa atlântica. Portanto, já há estudos que foram feitos, foram identificadas as localizações. Naturalmente que uma coisa é o estudo, outra coisa é o investimento, né? Portanto, a energia eólica, tal como a Isabel disse, precisa de um investimento de capital bastante elevado. Mas eu aconselho todo mundo que estiver interessado
nas capacidades de energias renováveis de Angola, convém lerem a estratégia e o plano diretor, porque tem muita informação, tanto para a energia solar como para a energia eólica, sobre as capacidades, o potencial. Portanto, esses estudos estão feitos e vocês podem consultar. Tem mais aqui uma pergunta para Marcos Vieira, é sobre o seu projeto, Marcos. Já existe a implementação do projeto e, por acaso, está a ser investido por alguma empresa aqui angolana? Marcos? Alda, veja bem, na verdade, eu tenho uma preocupação muito grande, tá, na formação dos quadros. Tá? Ou seja, pode parecer estranho, eu sou estrangeiro, e acho que é por isso mesmo que parece estranho, porque eu acho estranho ser estrangeiro. Ficou assim bem confuso, né? Mas a ideia é mesmo essa. Isso, na minha cabeça, é uma grande confusão. Ou seja, já passou o tempo de nós termos quadros bem qualificados aqui em Angola, em qualquer disciplina. Tá? Ou seja, e para isso, o movimento tem que ser feito, como nós conhecemos aqui, de raiz. Tá? Desde essa jovenzinha que está atrás do Paulo, lá, como comentei outro dia, ela tem que ter o prazer de ver, tá? No laboratório dela da escola, tá? Como ela consegue pegar uma placa solar e fazer aquilo produzir energia. Que coisa divertida ela montar um robozinho e botar no quintal e ver ele andar. Né? Como é que ela vai começar a convencer o pai dela que, pai, eu quero aqui no teto da minha casa, eu quero painéis solares. Mas por quê, filha? Porque eu quero ter certeza que a energia que eu estou consumindo, tá, é uma energia que deixa uma pegada de carbono muito pequena na sociedade. E, nesse sentido, nós começamos a desenvolver esse projeto com uma empresa alemã que faz kits didáticos. Nós somos distribuidor desses kits aqui, por uma questão natural, porque eles falaram, precisamos ter alguém aí que faça essa presença, e com o objetivo de que, a partir do momento que nós comecemos a desenvolver isso, não exista uma parada, ou seja, que os kits possam ser renovados, que as escolas possam continuar adquirindo. Tá? Não podemos parar com esse movimento. Esse é um kit utilizado normalmente até a 12ª classe, e esse mesmo fabricante e outros que nós conhecemos têm kits os mais extensos possíveis. Sem a mão de obra, fica impossível nós implementarmos qualquer iniciativa. Se não estou em erro, outro dia a colega Isabel comentava justamente sobre isso, sobre a carência de recurso humano aqui. E essa é uma oportunidade muito interessante, porque existem muitas iniciativas internacionais interessadas em que laboratórios sejam equipados nesse sentido. Então, nós já temos hoje, fazemos workshops com esse tipo de material, estamos trabalhando estreitamente, aliás, então, com as escolas, tá? A começar pelas escolas não técnicas, tá? Nós não estamos fazendo um trabalho com escolas técnicas, estamos fazendo um trabalho com as escolas até a 12ª classe, para que as pessoas, as crianças tenham um contato. Aquela ideia, Alda, que nós já havíamos comentado, em como estimular a cultura STEAM, tá? Como trazer mais gente para as engenharias, como desamedrontar, eu não conheço a palavra melhor que essa, como desamedrontar as pessoas das ciências, como fazer as pessoas sentirem as coisas, tocarem as coisas, fazerem as coisas funcionarem. Essa é a nossa maior preocupação, para que logo adiante nós tenhamos quadros que levantem a mão e falem assim, não, eu quero trabalhar com energia, eu me sinto à vontade de trabalhar com energia. A propósito, você gosta de energia, né, Alda? Sim. Então, é divertido, interessante, é útil, é valioso, tá? É importante. Cada dólar investido em energia diminui a pobreza de uma forma assim impressionante. Então, é muito importante essa iniciativa da formação, tá? E trazer mais. Nós temos que ter técnicos, nós temos que ter crianças que entendam, tá? Nós temos que ter pais que entendam a importância disso, nós temos que ter técnicos de nível médio que consigam fazer, nós temos que ter universitários que consigam fazer, nós temos que ter... Marcos, desculpa, mas... Marcos, desculpa, uma coisa.
Lá está, isso, o tema que estamos a falar agora, acho que isto dá mais um tema para mais um café ecológico, e isso é um dos objetivos das Nações Unidas, que é educação. Ou seja, Mas eu vou ter, Isabel vai mesmo me desculpar, pessoal, vão me desculpar, mas o Zoom já nos enviou uma mensagem a dizer que daqui a nada vão cortar. Então, os cafés ecológicos eu sei que são mesmo muito bons. O que é que vai acontecer agora? A gente vai ter que finalizar, Isabel. Eu vou te dar 30 segundos para acabar o seu raciocínio e depois assim a gente fecha com o café. não era o que eu estava a dizer, Alda, ou seja, o que o Marcos está a dizer, e eu senti isso, e sinto, continuo a sentir, falta de quadros qualificados, principalmente na área da engenharia, em Angola, mas isso faz parte de uns objetivos das Nações Unidas. Está lá, é o quarto ou quinto, que é a educação. Sim. E a educação, todos nós temos conhecimento que não é a partir da universidade, mas é a partir da escola primária. Correto. Nós temos que começar a ter um bom professor primário para ensinar as bases às crianças, para as crianças quando chegarem à faculdade saberem a matemática. E eu já tive esta conversa contigo, ou seja, há coisas que noutros países as pessoas quando vão para a faculdade sabem e são obrigadas a saber por tudo, e aí assim, devido a diversos motivos que o país passou, e talvez mais uma vez Dutch disease, há uma falha grande. Sim, Isabel, então eu acho que nós já temos, Érica e Paulo, pessoal da Ecoangola, acho que nós já temos o nosso próximo café, é um tema que precisa ser continuado aqui, vamos conversar e debater, mas nós já estamos mesmo no fim, vamos desculpar a vocês todos que estão aqui presentes, daqui a nada a reunião, o link vai terminar e a gente já não volta. Para quem tiver alguma pergunta a mais, por favor, a gente vai disponibilizar o link do Ecoangola, vamos ter uma página a revisar aquilo que foi falado. Vocês podem deixar ali os comentários. Ecoangola é www.ecoangola.com, podem entrar em contato conosco. Nós também estamos em todas as redes sociais. Eu sou a Alda Manuel, temos aqui a Érica Tavares, a diretora da Ecoangola, temos o Paulo Pissarro, que é o cofundador da Ecoangola, é o coordenadora das campanhas das energias renováveis. Meu muito obrigado, está na nossa hora. Um bom café, metam menos açúcar, hora o diabetes e bye bye. Tchau, cuidem-se, boa Páscoa para todos. Be safe. Acho que vai sair, Erika.